Olá, esse é o Projeto Enem Digital. Eu sou a professora Natália Araújo, da disciplina de Biologia do IFRO Campus Guajará-Mirim. Estamos trabalhando dentro do tema Ecologia e essa é a nossa aula de número 2. Então vamos continuar com a questão também do Enem 2021 e mais uma vez uma questão do Enem PPL. Então, eu destaquei aqui no enunciado alguns termos: rejeitos de mineração, produtos tóxicos. Aí embaixo, fitoplâncton, as esponjas, as algas macroscópicas, os peixes herbívoros e os golfinhos. Então, como a gente viu na aula passada, nós falamos sobre as cadeias alimentares. Eu estou descrevendo uma cadeia alimentar: fitoplâncton, as esponjas, algas macroscópicas, que são os produtores, os peixes herbívoros, consumidor primário, golfinho. Então, eu estou descrevendo personagens de uma cadeia alimentar. E eu estou falando de um problema, que é um rejeito da mineração e sobre produtos tóxicos. Então, a questão vai versar sobre como esses rejeitos de mineração ou como esses produtos tóxicos podem afetar uma cadeia alimentar. Então, vamos ao enunciado. O rompimento da barragem de rejeitos de mineração no município mineiro de Mariana e o derramamento de produtos tóxicos nas águas do Rio Doce, ocorridos em 2015, ainda tem consequência para os organismos que habitam o Parque Nacional Marinho de Abrolhos, localizado a mais de 1.000 quilômetros de distância. Esse desastre ambiental afetou o fitoplâncton, as esponjas, as algas macroscópicas, os peixes herbívoros e os golfinhos. Concentrações mais elevadas dos compostos citados são encontrados em... Então, tenho aí uma cadeia alimentar que eu preciso organizar e eu preciso saber esses rejeitos da mineração, esses produtos tóxicos. De maneira geral, ambos têm toxicidade. Então, aonde é que eu vou conseguir encontrar uma maior concentração desses rejeitos, desses produtos tóxicos de maneira geral? Então, dentro da ecologia, nós estudamos, dentro da ecologia e dentro do subtópico teias e cadeias alimentares, nós estudamos um fenômeno chamado biomagnificação ou magnificação trófica. O que é isso? Ele é conceituado como um fenômeno que ocorre quando há acúmulo de uma substância de um nível trófico para o outro. Então, se eu tenho uma substância que entrou na cadeia alimentar dentro, por exemplo, dos produtores, e no próximo nível trófico, que é o consumidor primário, se houve um acúmulo dessa substância e depois, mais uma vez, um acúmulo no nível trófico superior, que seria consumidor secundário, esse fenômeno de acúmulo progressivo de uma substância de um nível trófico para outro, nós chamamos de biomagnificação ou magnificação trófica. Assim, os predadores do topo têm maiores concentrações dessa substância do que suas presas. Então, se eu tenho um acúmulo de substância de um nível para outro, espera-se que no nível mais elevado, o topo, eu tenha maior concentração. Porque vamos pensar mais uma vez no ambiente aquático. No ambiente aquático, nós temos o fitoplâncton como os produtores, né? Aqueles organismos que realizam fotossíntese, as algas. Então, se eu tenho uma alga microscópica, ela vai acumular pouca quantidade de um rejeito, de uma substância química. Mas aí eu tenho o zooplâncton, que é o consumidor primário, que vai se alimentar de várias algas, várias unidades celulares dessa alga. Então, ele vai começar a acumular porque ele está precisando para sobreviver, para se nutrir, se alimentar de várias algas. O consumidor secundário vai se alimentar de vários peixes pequenos ou qualquer outro organismo do zooplâncton, então ele já vai receber uma maior quantidade. E o consumidor terciário e quaternário vão precisar se alimentar desse consumidor secundário em grande quantidade, o quaternário vai se alimentar em grande quantidade do terciário, de forma que aonde vai acontecer a maior acúmulo dessa substância tóxica é no maior nível. Então, imagine nós, seres humanos, nós, ao longo da nossa vida, ao longo da vida, não comeu só um peixe. Nós comemos vários peixes. E se havia um acúmulo de uma substância tóxica nesse animal, como nós, ao longo da nossa vida, nos alimentamos de vários peixes, há um acúmulo maior
dessa substância tóxica no nível superior, nesse caso, na representação do slide, no ser humano. Então, se voltarmos para a questão e formos analisar essa cadeia alimentar, nós vamos ter o fitoplâncton como produtor e algas macroscópicas também como produtor, e aí depois a gente vai ter esponja, peixe herbívoro como consumidor primário, e por fim, no topo disso tudo, nós temos os golfinhos. Então, onde se espera encontrar a maior concentração dos compostos citados é no topo da cadeia alimentar. Nesse caso, no topo da cadeia alimentar dessa cadeia, encontra-se os golfinhos. Se tivesse um tubarão depois desse golfinho, então a maior concentração seria no tubarão.